Tiradentes é o único mártir oficial da República Brasileira. Tem feriado nacional no seu nome. Está em praças, moedas, ruas e livros didáticos de todo o país. A história que te contaram é simples e bonita. Um herói do povo que lutou pela liberdade do Brasil e pagou com a própria vida. Mas e se eu te dissesse que essa história foi inventada? Que Tiradentes não era o líder da conspiração, era o membro mais ingênuo dela, e que os verdadeiros líderes da Inconfidência Mineira não só escaparam ilesos, como continuaram ricos, poderosos e intocáveis? O que você vai ver agora é a história que a escola nunca te contou, e o motivo pelo qual ela foi escondida. Mas e se eu te dissesse que essa história foi inventada? Que Tiradentes não era o líder da conspiração, era o membro mais ingênuo dela, e que os verdadeiros líderes da Inconfidência Mineira não só escaparam ilesos, como continuaram ricos, poderosos e intocáveis? O que você vai ver agora é a história que a escola nunca te contou, e o motivo pelo qual ela foi escondida. A derrama era o mecanismo mais odiado da época, uma cobrança forçada de impostos atrasados. Se uma região devia ouro à coroa e não conseguia pagar, soldados portugueses entravam nas casas e levavam tudo: móveis, animais, ferramentas, joias, tudo. Nesse contexto de sufocamento e desespero, um grupo de homens começou a se reunir em segredo em Vila Rica, atual Ouro Preto. Eram homens ricos, instruídos, influentes. Leram Voltaire, Rousseau e ficaram fascinados pela Revolução Americana. E decidiram que era hora de agir. Mas o que eles planejavam não era bem o que os livros didáticos descrevem. A versão oficial da Inconfidência Mineira é a seguinte: um grupo de idealistas patriotas, liderados pelo corajoso Tiradentes, planejou uma revolução para libertar o Brasil do jugo português. Foram descobertos, presos e punidos. Tiradentes foi executado. Fim. Agora a versão real. Os conspiradores da Inconfidência não eram idealistas sem interesse próprio. Eram a elite econômica de Minas Gerais, fazendeiros, magistrados, padres, militares e poetas. Homens que deviam fortunas à coroa portuguesa e que viram na Revolução uma oportunidade extremamente conveniente. Se o Brasil se tornasse independente, as dívidas com Portugal simplesmente deixariam de existir. A motivação principal não era liberdade, era calote. O plano era deflagrar a Revolução no dia da derrama. Quando a cobrança forçada de impostos começasse, a população estaria no pico da raiva e seria mais fácil de mobilizar. Planejavam criar uma república com capital em São João del Rei, universidade própria e manufaturas locais. Era um plano ambicioso, bem pensado, bem articulado, com participação de pessoas altamente influentes e com recursos financeiros reais para bancar uma revolução. Mas tinha um problema gravíssimo: o grupo era grande demais. E em grupos grandes demais, sempre tem um traidor. E teve. Silvério dos Reis, um dos conspiradores, também endividado com a coroa, foi até as autoridades portuguesas e entregou tudo, em troca do perdão das suas próprias dívidas. Aqui está o coração da história que ninguém te conta. Tiradentes não era o líder da Inconfidência Mineira. O verdadeiro articulador político do movimento era Tomás Antônio Gonzaga, desembargador, poeta, homem da lei, com conexões diretas com a administração colonial. Era ele quem tinha o prestígio, os contatos e a influência para dar legitimidade política à Revolução. O financiamento e a articulação militar vinham do coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante das tropas regulares de Minas Gerais. Um homem com soldados sob seu comando, com armas, com logística real. Havia também padres, poetas consagrados como Cláudio Manuel da Costa e fazendeiros com fortunas inteiras investidas no projeto. E Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, era alferes, uma patente militar baixa, equivalente a subtenente. Era dentista amador, o que lhe rendeu o apelido.
Não tinha fortuna, não tinha prestígio político, não tinha exército. O que ele tinha era entusiasmo e uma boca grande. Tiradentes falava sobre a revolução em tavernas, com desconhecidos, sem qualquer cuidado operacional. Enquanto os líderes reais conspiravam em silêncio em salas fechadas, ele espalhava o plano em voz alta para qualquer um que quisesse ouvir. Quando a conspiração foi delatada e os portugueses prenderam os conspiradores, ficou imediatamente claro quem seria o bode expiatório perfeito. O único sem fortuna, sem família poderosa e sem advogados caros para defendê-lo. Após a delação de Silvério dos Reis, os portugueses prenderam todos os conspiradores que conseguiram identificar. E aqui começa o capítulo mais perturbador de toda a história. No julgamento, os conspiradores ricos fizeram o que pessoas ricas e poderosas fazem há séculos: negociaram. Usaram seus contatos, suas famílias, seus advogados, apresentaram justificativas, relativizaram o envolvimento, culparam uns aos outros. Tomás Antônio Gonzaga foi condenado ao exílio em Moçambique, onde viveu mais 30 anos, casou-se novamente e morreu de velhice. O coronel Paula Freire teve a pena comutada. A maioria dos outros conspiradores foi exilada ou simplesmente solta. Tiradentes, sem dinheiro e sem proteção, assumiu sozinho a liderança da conspiração durante o julgamento. Alguns historiadores acreditam que foi uma decisão deliberada para proteger os outros. Outros acreditam que foi ingenuidade genuína. Em 21 de abril de 1792, Joaquim José da Silva Xavier foi enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro. Sua cabeça foi exposta em Vila Rica como aviso. Ele tinha entre 40 e 45 anos e morreu essencialmente sozinho, enquanto os homens que realmente planejaram a revolução seguiram suas vidas. Por quase 100 anos após sua morte, Tiradentes foi praticamente esquecido. Não era herói de nada, era apenas um homem que tentou uma revolução, falhou e foi executado. Tudo mudou em 1889, quando a monarquia brasileira foi derrubada e a república foi proclamada. O novo regime precisava urgentemente de um herói fundador. Precisava de um símbolo que conectasse a jovem república a uma tradição de luta pela liberdade. E Tiradentes foi o escolhido perfeito. Estava morto há um século, não podia contradizer nada. Era pobre, representava o povo. Foi executado pelos portugueses, representava a resistência colonial e não tinha herdeiros poderosos que pudessem complicar a narrativa. A República Brasileira literalmente inventou o herói que precisava. Encomendou retratos. Ninguém sabia como ele era, então os pintores usaram a iconografia de Jesus Cristo como referência. Cabelos longos, barba, expressão sofrida e nobre. Tiradentes virou mártir, e os homens que realmente lideraram a Inconfidência viraram notas de rodapé. O que a história de Tiradentes revela não é só sobre ele. Revela como os países constroem seus mitos fundadores e por quê. Todo regime precisa de heróis, e heróis precisam ser simples, puros e mortos. Mortos não complicam a narrativa, não dão entrevistas, não contradizem, não envergonham. Tiradentes foi o herói perfeito exatamente porque não estava aqui para contar sua própria versão. Os homens que realmente arriscaram fortunas e poder numa revolução e que a abandonaram quando ficou perigosa demais, continuam até hoje como personagens secundários nos livros didáticos, porque a história é sempre escrita por quem sobrevive. E aqui está a pergunta que fica. Se Tiradentes foi inventado, quantos outros heróis brasileiros passaram pelo mesmo processo? Quantas histórias foram reescritas para servir a quem estava no poder? No próximo vídeo, a gente vai fundo em outro mito nacional que não resiste à análise. Porque história sem romantização muda tudo. Compartilha esse vídeo com alguém que ainda acredita na versão da escola. A reação vale a pena.